Alô, boa noite. Estamos aqui ao vivo mais uma vez. Histórias com Carlitos. Esse tempo de esperar a turma entrando. Boa noite, Lu. Saudade de você, Kleber. Que bacana vocês aqui comigo. Gabriel, quanto tempo? Olá, como é que tá esse Rio Grande do Sul? Que maravilha! Esperar um pouquinho, o pessoal tá entrando, já já vou chamar. Grande Rafael Galvão, um abraço, meu querido. Que coisa linda. Lucy, bem-vinda. Que bacana. Boa noite, Lu. Grande fotógrafa. Adoro esse trabalho. Daqui a pouquinho vou estar chamando o Nélio Spré, um grande amigo, acabou de entrar, está acenando. A gente vai. Acho que vou chamar agora, né? Eu fico numa ansiedade que vocês não fazem ideia. É muito bacana esse negócio de live, estar conversando. Chamar aqui o Nélio. Porque daí a gente começa já juntos, né? Mandei o convite, estamos esperando. Olha lá o Nélio entrando. Grande Nélio, E querido. daí, Carlitos. Boa noite. Boa noite, Carlitos. Boa noite ao pessoal que está chegando aí. Que beleza, que bom. O pessoal está chegando. Eu queria começar te agradecendo muito por aceitar esse convite para essa prosa, essa troca de ideias. O Guga entrou agora também, grande Guga Cidral. Dali Guga. Obrigado por aceitares esse convite. Eu sei o quanto às vezes é difícil, né, nesse momento, ter uma demanda tão grande. E que grande responsabilidade essa conversa com você. Para quem não conhece o Nélio, ele é companheiro da Sol, pai do Jorge, da Laura, diretor da Parabolé Educação e Cultura, juntamente com o sócio dele, Rafael Galvão, que está aqui com a gente, Tá entrando aí, Dali Galvão. tá junto. Autor, diretor, toca uma boa viola, gosta de uma boa E prosa, sem pensa a dúvida. palavra, pensa a palavra com uma dimensão enorme, e eu fico muito feliz de ter cruzado com você no meu caminho, né? Um grande presente. Então seja bem-vindo. Você pode também estar falando um pouco, porque é enorme, né? Doutor em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Quer dizer, é um currículo que é uma hora para falar de tanta coisa. Então, você pode estar também se apresentando, Nélio, falando um pouquinho. E bem-vindo, vamos deixar essa prosa rolar, esse bate-papo acontecer. E estamos juntos. Que bom, Carlitos. Primeiramente, obrigado por esse convite. É um momento muito interessante esse das lives, né, que estão acontecendo, que a gente pode compartilhar um pouco dessa vivência que está sendo uma vivência única para cada um, né? Uma Uhum. experiência única, um momento da nossa história, um momento da história da humanidade também que vai ficar marcado. Então é bom esses registros, né? Você nesse caso aí que está gravando o registro, depois ele fica disponível, porque para a gente ver, mas também para as pessoas que estão à nossa volta terem como compartilhar um pouco das suas inquietudes, angústias, e também para a gente dar continuidade na vida como ela é também, né? Porque uma das coisas que eu fico pensando, Carlitos, veja se você acha que é por aí, e quem está nos ouvindo pode também opinar aí, né? Vai escrevendo que eu Assim, vou tentar ler tudo. A o Denise que a gente entrou, o está Richard, vivendo, Richard entrou, é. o, o que a gente está vivendo agora é substancialmente dramático, é ruim por natureza, ou seja, é um drama, tem muita tristeza envolvida, tem muita perda envolvida em todos os sentidos, as perdas de vida, mas também as perdas daquilo que vínhamos fazendo, a impossibilidade de dar continuidade em tanta coisa, para tanta gente, né?
é muita Sim. dor, mas no fundo, a gente está dando mais um passo na direção da vida. A vida é isso o tempo inteiro, em doses diferentes a cada fase da história. Estamos vivendo uma dose, né, um baita tapa da vida, assim, né? Mas eu enxergo também por esse lado, assim, o que nós estamos fazendo aqui agora é dar continuidade às coisas Uhum. do modo que é possível. E o que estamos vivendo nesse momento, todos, é, na verdade, mais um passo a ser dado fundamental e inevitável até certo ponto, né? Tem muita coisa do que está acontecendo que poderia ser evitada, que nós Uhum. estamos conseguindo evitar. Mas a coisa em si, ela é impremeditada. Ela vem como a vida sempre vem, ela aparece, nos leva e nos carrega, e a gente vai surfando essa onda da melhor maneira possível, e essas adaptações todas são fundamentais. Uhum. Esse encontro nosso agora aqui é uma forma de se adaptar, né, a esse momento. Então, eu dou as boas-vindas a todos que estão chegando aí, e digo que é um grande prazer estar podendo compartilhar com o Carlitos e com as histórias com Carlitos, deste momento aqui, que para mim muito me honra. Gratidão, Nélio. Realmente, né? A gente podia ter evitado muita coisa, mas sabíamos que essa mudança, algumas mudanças já estavam direcionadas, só não sabíamos que ia ser dessa maneira e tão rápido, né? Principalmente se a gente pensar dentro da educação e das plataformas de educação, Sim. tudo está muito rápido, né? Os Uhum. professores, quer dizer, todo mundo que está envolvido dentro da área de educação e também com arte e cultura, é tudo muito rápido, é uma demanda muito grande nesse Sim. momento, né? Sim. Você fala da educação, estou tendo a oportunidade de acompanhar de perto algumas escolas a convite, né? Uhum, Estou conversando com escolas, estou dando continuidade ao trabalho de formação que eu vinha fazendo de uma maneira um tanto quanto reduzida, obviamente, mas e à distância, né? sim. Mas não menos intensa. E eu tô vendo que assim é impressionante, cara. Uma hora a gente vai parar, a mídia vai parar e vai jogar o holofote para o lado das escolas para mostrar o que está acontecendo. É impressionante a capacidade de adaptação, o esforço que os profissionais vêm fazendo Uhum, para poder dar continuidade à distância, especialmente no campo da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental, onde a atividade online é quase inviável, né? Você tem que se desdobrar sim. em criar vídeos e propostas que provoquem a interatividade, que cativem a criança. Então, o desafio é muito grande e a gente tem visto professores que nunca tinham parado para se filmar, para se tendo que se Uhum, desdobrar, assim, uma coisa incrível, assim. Também uma coisa que a gente tem que sempre pensar, assim, que ao mesmo tempo que a gente saúda todos os professores pelo esforço, também a gente lamenta, por outro lado, a cobrança que recai sobre esse setor, uhum, principalmente no universo privado, onde os pais não só são muitas vezes tratados como clientes, como se consideram clientes da educação, sendo que a educação não tem clientela. A educação está em outro patamar, né? Mas assim se faz hoje em dia. Então, o pai exige da escola um determinado tipo de performance que é impossível na atual conjuntura. E a escola se vê louca para dar conta daquilo, para poder atender, vai se reinventando, mas é preciso sempre levar essa mensagem para as famílias, para quem está nesse embate, de que agora o momento é de calmaria, de dar o tempo necessário para que as coisas se reencaminhem aos poucos, né? E a uhum. escola tem conseguido firmar o pé, assim, de modo geral, nessa também para segurar um pouco, não forçar demais a barra, assim, especialmente com as crianças, né? Porque o vídeo Sim. ele é maravilhoso, assim, mas ele tem limites, né? Você não pode imaginar que uma criança de 4, 5, 6 anos possa ficar 1 hora e meia assistindo uma aula ou uma manhã assistindo uma aula em vídeo. Uhum. Então, são É, é tempos uma, de. é uma demanda enorme, né? E realmente os professores têm conseguido fazer um trabalho incrível, né? Ah, Só que essa cobrança é um salto de produção e de material, como você diz, muito perigoso da gente perder o parâmetro, né? Perder a margem, onde é que...
até mesmo o trabalho que vem para casa, né? Você trouxe o trabalho para casa, você é capaz de trabalhar 24 horas se deixar, né? Exatamente, exatamente. Está acontecendo E isso com muita gente. deixa eu só dizer aqui que o Ismael entrou. A Lu disse que você é parceiro, parceiro do SNE, do Sistema Nacional de Educação. Não, nacional não, SME. É Secretaria Municipal de Municipal, Educação? isso, Secretaria Municipal de Educação. Legal. E o pessoal está aqui, o Maurício também, enfim, bem-vindos. A conversa é longa, né, Nélio? Eu queria ver É. com você, Hum. para a gente começar esse bate-papo. Para quem não sabe, o Nélio, eu conheci o Nélio em 2011. O Nélio é um dos responsáveis por eu estar em Curitiba hoje, né? Abriu o caminho. Eu estava em 2011 voltando para o Brasil, numa vida louca entre São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Florianópolis. E eu recebi uma ligação do Nélio, por indicação do Levi, para um trabalho de contação de histórias, narrativas, e acabei voltando e ficando em Curitiba. E desde então tem sido incrível a quantidade de produção e de troca de ideias. Nélio, você é de Campo Largo. Sim, sou de Eu queria Campo Largo. perguntar para você, para a gente começar, estando em Campo Largo, como é que foi esse momento de você vir para Curitiba estudar arte, música, enfim, e depois todos os outros caminhos que você foi traçando, né? Como sonoterapia, enfim. Como é que foi isso? O que te impulsionou a entrar nesse mundo das artes? Olha, eu tive um primeiro contato com o violão e com a guitarra lá pelos 14 anos de idade. Esse universo das bandas cover, de rock, Hum. isso mexeu bastante com a minha cabeça, né? Com a cabeça de tanta gente, né? Foram aqueles maravilhosos anos 90, que eu acho que foram anos incríveis, assim, né? Por a gente estar, em termos de Brasil, num caminho assim, né, que a redemocratização, né, começou a ganhar embalo ali nos anos 90, né? Acho que foi um momento bonito, de muito vigor na cultura popular. Os anos 90 assim, foi um reacender de encantamentos com o Brasil. E a gente entrou nos anos 2000 sentindo muito orgulho de ser brasileiro. Atravessamos a primeira década do milênio com muito orgulho, assim, né? Com uma Uhum. coisa muito forte. Então, eu sou ali, a virada na minha cabeça se dá nesses anos 90. Eu ali uns 13, 14, 15 anos de idade, quando eu começo a descobrir o rock. Daí, ao descobrir o rock, as bandas, os clássicos do rock, o cover do rock internacional, rock inglês, rock americano e tal. Aí eu me deparo com o Raul Seixas aqui no Brasil. Veja, eu não era um adolescente que ouvia música brasileira, a não Uhum. ser por dois gêneros de música brasileira que muito se ouvia no meu contexto social. Um deles a música gaúcha e outro a música caipira. Então, Que tem a moda de nesse viola, quer universo dizer, tudo isso, né? Que traz a moda de viola, que traz esse esse seu universo trabalho lindo. da música gaúcha eu tenho desde pequeno comigo, e da música caipira, por conta do meu contexto mesmo de vida, interiorana, em Campo Uhum. Largo, mas sobretudo porque minha família, tanto da minha mãe quanto do meu pai, são da zona rural, né? Eu morei na cidade, eu nasci no centro de Campo Largo, mas os avós e o trabalho do meu pai também lá no campo, né? Então a Uhum. gente vivia muito ligado a esse universo e nesses anos 90, eu acho que isso vai gerar muita identificação em muita gente. Essa abertura que se tem em função é, do que vem chegando, isso já começa lá nos anos 60 e 70, né? Mas a gente começa a ter acesso muito mais fácil. Os anos 90 são os anos da digitalização, né? Ou seja, a gente começa a copiar conteúdo de forma digital, né? E Uhum. isso começa a se tornar tudo mais acessível. Então, ali que eu tenho o contato com a música brasileira, através do rock nacional. Porque começo a gostar demais de Raul Seixas, aí começo a ver que
nas letras do Raul Seixas tem uma coisa que não tinha nas letras gauchescas e não tinha nas letras caipiras, apesar de sabermos que as coisas que tem nas músicas caipiras e gauchescas tem muita poesia, que eu sou Sim. encantado por esse universo. Mas essa crítica social, essa filosofia, eu digo até hoje assim, o Raul Seixas deu um taco na minha cabeça, assim, as letras dele mexeram comigo. E aí eu fui atrás das outras coisas que o rock nacional trazia, né? Não precisa, todo mundo conhece, não precisa detalhar. E isso me levou para um caminho assim, puxa, eu, eu quero mais disso, eu quero fazer isso. Comecei a Uhum. compor, né? Comecei a escrever poemas, isso já nos 15, 16 anos e tal. E resolvi fazer. O primeiro vestibular que eu fiz foi para a faculdade de Direito. Eu comecei, fiz 1 ano e meio de Direito. Uhum. Aí eu larguei o Direito, e porque depois do primeiro semestre de Direito eu comecei a fazer música. Eu fui fazer faculdade de música, levei as duas um tempo junto, aí larguei o Direito e dei continuidade na música fazendo FAP, a Faculdade de Artes do Sim. Paraná, que é uma faculdade que aí, dali por diante, a coisa realmente engrenou para uma profissionalização, porque a FAP trouxe para mim uma outra coisa que eu não estava querendo, não sabia que poderia fazer, que se chama arte e educação. Sim. Então, Desculpe. E é desse contexto que esse Nélio se torna esse agregador de artistas, de pessoas pensantes, é porque o seu exatamente, é trabalho ele exatamente é muito de convidar artistas, né? é, Tanto pessoalmente como na Parabolé, é sempre muito de um trabalho colaborativo também, né? Dessa busca, dessa pesquisa. Vem eu, daí? eu me sinto eu me sinto muito mais esse cara que fica reunindo a galera em volta do que Uhum. o performance, o artista que tem a sua trajetória ali, né? Eu não sei onde está a Sim. minha trajetória artística, eu nem estou atrás dela, sabe? Eu não tô, não é um o meu, eu produzo arte também, eu crio meus textos, minhas poesias, eu componho algumas músicas, Uhum. eu escrevo roteiros, eu dirijo filmes, eu vejo arte ali, mas eu não estou criando uma carreira artística. Eu estou movimentando, por isso meio promoter, né? Meio Uhum. produtor. Daí a Parabolé surge também, porque ao mesmo tempo que eu estava lá apresentando, estava no espetáculo, estava com grupos musicais, eu vi ali que o Richard entrou agora há pouco, Sim. os grupos artísticos com os quais eu estive, né? O Mundaréu, a Caixa Prego, né? O Mauro Zanata e a Escola do Autor Uhum. Cômico, a Malas Artes, né? Esses grupos artísticos mesmo de carreira, assim, que eu pude participar durante um longo tempo, marcaram uma trajetória artística para mim. No entanto, eu sempre estava ali, né, fazendo mais coisa, né, indo para a escola, sendo um professor. Então, eu me vejo mais como uma figura que não está exatamente na carreira artística, não que não venha a optar por isso e focar nisso, em algum momento posso fazer isso, Uhum. mas eu estou muito mais nessa, nesse desejo de promover. Uhum. E produzindo, né? Eu tive vendo algumas coisas aqui, fui buscar coisas que eu tenho do Nélio, e aí, é assim, é pouco, isso aqui é pouco, né? É pouco, mas eu queria. Você escreveu esse O Neném e a Borboleta. Para quem não conhece, eu vou mostrar aqui, né? Eu penso que é uma trilogia, embora não tenha nada a ver, mas para mim os três formam A Menina e o Siri Uhum. e A Grande Corrida. Sim, sim, todos ilustrados pela Juliane. Nossa, com certeza é uma trilogia. É, E foram feitos na mesma época. sim, eu lembro deles com muito carinho. Já tive o prazer de estar narrando essas histórias também. E depois também encontrei algo. Não posso deixar de falar do Bichos e Buchichos, que é um Ah, material legal. incrível, com uma musicalidade, com esse livro aqui também com atividades. E cheguei no Brincantes, Esse que foi é, muito marcante para mim. que é anterior a todos esses que eu falei, né? Sim, muito E eu queria que marcante você esse falasse um material. pouquinho sobre os Brincantes, sobre esse material.
tão forte, tão importante dentro da educação, e que eu não me canso de estar folheando e procurando informação nele. Esse livro é sobre a experiência de criação das crianças, o aspecto criador da infância, né? Mas ele é um livro muito também influenciado por uma perspectiva assim de que o Brasil é brincante. O brincante, o que é o brincante? Brincante é o fulhão do carnaval, é o congadeiro, o brincante é o moleque que entra na roda do boi, que dança com o boi. O brincante é a moça que dança o fandango, né? Então, é o gaúcho que vai ao baile. Essa faceta muito forte no brasileiro, que é assim, a tradição lúdica manifestada em diferentes formas, né? E aí, quando eu venho desse universo da pesquisa de folclore, de cultura popular, desde a época da faculdade, especialmente em função do Grupo Mundaréu, da minha participação no grupo, e isso eu dou continuidade depois, mesmo com a saída do grupo. E quando eu vou estudar as crianças, eu descubro que, na verdade, o espírito brincante que eu apreciava nos festejos por onde eu andava, porque eu ia muito atrás, né? Até hoje vou atrás das festas populares, né? Participo de muitas festas ainda. Esse espírito do brincante adulto que constrói a festa, né? Que promove uma coisa agregadora, esse espírito está na brincadeira. E os elementos que constituem, por exemplo, uma roda de boi, uma roda de cavalo marinho ou um maracatu, esses elementos, eles são muito parecidos com esses elementos que constituem o folguedo folclórico infantil. Quando você pega lá uma ciranda cirandinha, uma canoa virou, né? Essas brincadeiras infantis tradicionais que envolvem música, teatralidade, elas têm ali condensadas inúmeras expressões desse contexto das culturas populares. Então a conexão com brincantes vem daí. E aí eu faço esse mergulho a partir de uma oportunidade que eu tive. Eu fiz eu participei da seleção do mestrado na Universidade Federal do Paraná com um projeto para pesquisar o folclore infantil, brincar nesse contexto do folclore. E aí uma professora lá, que eu não conhecia ainda, depois me encantei, a professora Marinelma, né? Eu passei nas provas, eu passei na entrevista e a Marinelma escolheu o meu projeto para orientar. E ela disse assim, você vai pesquisar isso, mas você vai pesquisar isso dentro da escola. Eu falei, não, professor, eu quero ir lá para o sertão. Eu estou indo para lá faz 10 anos, para o norte de Minas, eu quero pesquisar as brincadeiras lá no contexto. Ela falou, mas você está lá há muito tempo, olha a quantidade de material que você tem, vai pesquisar dentro da escola para você ver o que você vai encontrar. E eu falei, tá bom. E fui para dentro da escola para ver o folclore dentro da escola, o folclore infantil. E uma brincadeira muito séria, né? É um brincar muito sério, né? Tem uma referência que você coloca aqui, que eu sou apaixonado, que é a maturidade do homem significa ter adquirido novamente a seriedade que tinha como criança quando brincava. É uma frase do Nietzsche, do filósofo isso. alemão. É uma frase do Nietzsche. Essa frase revela para a gente uma coisa que qualquer observação de 10 minutos confirma. 10 minutos observando uma criança brincar, você confirma a veracidade desse pensamento nietzscheano aí. A criança leva a sério aquilo que faz quando está brincando, mas tão a sério, você às vezes chama assim, se diz para ela, chega agora, deixa os carrinhos e vem jantar, que você não tomou o lanche da tarde, você deve estar com fome. E ele não quer parar de brincar com o carrinho. E aí você chega lá do lado, na menina, ela está brincando com as suas coisas, larga as suas coisas, você tem que dormir, quer dormir. Ela às vezes não desiste daquilo de tão sério que ela leva aquilo. E se você interrompe sem justificativa, ela se aborrece demais. A brincadeira é uma das coisas mais sérias que pode existir para uma criança. Por mais que esse termo, brincadeira, muitas vezes venha a significar o contrário da seriedade, a gente usa o termo, né? Ah, você está brincando, né? Quase como mentira, né? Ou uma coisa meio vagabunda, né? Ah, isso é de brincadeira, né?
Mas o brincar é coisa séria. E sabe que eu aprendi isso vendo as crianças, mas também vendo os adultos nesses contextos de folguedos e festejos. Uma vez, Carlitos, lá no norte de Minas Gerais, estava eu e o Maurici, violeiro aqui de Curitiba, mora aqui perto. Nós íamos sempre para o Vale do Urucuia para acompanhar as folias de reis. Uhum. E um dia nós estávamos numa casinha dessas de telhado de palha, parede de barro, e a viola comendo solta, a dança, né? O pessoal dançando um 4, e eu já estava amuado, porque já tipo umas 4 da manhã, 3, 4 noites já virando, né? Na folia de reis, sabe como é que é, né? São 9 noites que você fica acordado e dorme de dia, se consegue dormir, quando consegue, porque é muito calor, tem muito mosquito. E aí já estava lá pela terceira, quarta noite, eu estava arrebentado, tentando me manter ali, né? Daí eu me encostei num cantinho, assim, fiquei olhando naquele ambiente apertado daquela casinha, aquela dança fervorosa daquela galera ali, que você sabe como é que é o sertão de Minas Gerais, o norte, né? Apesar de muitas melhorias que aconteceram na última década, é um lugar muito carente, com muita dificuldade material, assim, mas com uma riqueza subjetiva e simbólica, com uma cultura esplendorosa. E aí eu estava olhando aquilo quietinho, o seu Zé do Pó, mestre Fulião, que é falecido já agora, o seu Zé do Pó sentou do meu lado assim e me deu um cutucão. Eu acordei, eu estava meio cochilando. Eu Uhum. acordei e ele nem, né, ele não reparou que eu estava dormindo, ele cutucou e falou: eita, vocês vêm lá de São Paulo aqui pra quê? Eles acham que a gente explicava que era do Paraná, que é de Curitiba, mas pro norte de Minas, lá aquele pessoal Tudo São lá, Paulo. para baixo de Minas tem São Paulo e acabou o mundo, não tem mais nada. Uhum. Então, vocês vêm lá de baixo, lá de São Paulo aqui para ver nós, fazer o quê? Vocês são doido, ele dizia assim. Eu falei, por que, seu Zé do Pó? Pois onde já se viu, vocês são jovens, nós somos tudo velho. Olha, vocês vêm aqui, mais nós aqui para ver essa coisa. Eu falei, claro, seu Zé do Pó, nós vêm aqui para aprender com o senhor. Ele, mas olha, eu vou dizer para você, moço, eu sou velho e eu nunca fartei com a brincadeira. Nunca. Nunca fartei com a brincadeira. E ó, desde que meu falecido pai pendurou a toalha, Nosso Senhor Santo Reino, no meu pescoço, eu tinha 12 anos de idade. Desde aquele tempo que eu nunca fartei com a brincadeira, um ano sequer. Ele me disse assim, e eu não vou fartar que Nosso Senhor Jesus Cristo está no céu para comprovar que eu não farto com a brincadeira. E eu ali, eu despertei que quase nunca mais consegui dormir, Carlitos. Isso vem com uma força, né? Aquilo me despertou de um jeito, falei, nossa, olha a seriedade que esse senhor projeta na brincadeira, na festa. Claro, depois eu fui entender melhor isso, e observando mais, estudando mais, aquilo é fundamental. O brincar é fundamental, celebrar é fundamental, se reunir é fundamental, compartilhar é fundamental, criar algo coletivo é fundamental para que a gente permaneça forte, para que a força não se esgote jamais. Porque se eu tenho força dentro de mim, cada um tem uma força, e eu projeto essa força no coletivo, nas pessoas que estão à minha volta, pronto, não se perde mais, está vibrando ali, não depende mais de mim, eu posso até adoecer por uns 3 dias, aquilo está ali, vivo, tem mais gente naquilo. O destino do ser humano é cooperar coletivamente. A gente está entrando num buraco, Carlitos, você não acha? Incendeia, né? Incendeia. E é muito bonito... É muito bonito quando a gente vê, você ia falar que nós estamos entrando no buraco, e eu quero emendar nisso, que é muito bonito quando a gente vê que é possível, claro que agora nós estamos nesse momento de quarentena, mas é muito bonito ver quando os professores começam a brincar entre eles e produzir esse adulto brincante que vai ter um reflexo na educação. Recentemente você postou um vídeo jogando futebol com a Laura, que foi muito bonito de ver, com uma bola de fita, acho eu, não sei. Isso. Esse lugar que às vezes nós temos uma tendência, principalmente nesse momento agora, de repente dar uma fechada, ir para o casulo, ou dar uma cristalizada. Esse momento da brincadeira, agora na quarentena,
em casa, com os filhos, fazendo live, trabalhando, é possível. Como você vê isso? Já emendando É, aqui. E vocês podem estar mandando perguntas também, para a gente, que daí eu vou colocando aqui para o Nélio. E ah, eu esqueci de ficar subindo aqui, mas esse momento da, do brincar, né, que é tão importante, que é tão forte culturalmente para a sociedade, como é que a gente não deixa isso se perder nesse momento dentro de casa, com tanta eu estou responsabilidade e vendo aqui, preocupação? perfeita colocação. Eu estou vendo aqui, está subindo os comentários aqui, e vi um Uhum, comentário que vai na mesma direção do que você está trazendo, e que é uma preocupação de todo mundo que tem criança em casa, ou adolescente em casa. Eu vi o Tiago Domingues, que tá super parceiro nosso, grande, uhum. grande professor, comentou ali, no mesmo tempo que você estava falando, ele disse, puxa, como é que fica o espírito brincante no home office? Como é que a gente brinca, né, no home Hum, office? Claro que a gente está com um grande desafio pela frente, né? Então, uma das coisas que eu acho assim muito fácil de acontecer é a gente estar todos em casa nesse momento e uhum, cada um ficar num canto. Especialmente com crianças que já estão com uma certa autonomia para ir lá ligar sua televisão, sua série, seu desenho animado, ou para ligar o seu YouTube, uhum, ou porque tem um celular que consegue ficar muito tempo com ele. Nesses casos em que cada um consegue um aparato eletrônico para si mesmo, a uhum. tendência é o É muito isolamento, porque rápido disso acontecer, né? você Muito é rápido. fisgado por esse universo muito rápido e perde a oportunidade que parece que era a oportunidade da vez. Quando começou a pandemia, todo mundo falava nisso. Agora podemos olhar para a nossa família, olhar para a nossa casa, olhar para dentro de nós mesmos. Essa era a conversa no começo. De repente, passou umas semanas e está todo mundo fora de novo, mesmo estando dentro. Todo mundo no mundo digital. O mundo digital é a rua. O mundo digital é fora, né? Claro que a gente tem que aproveitar a oportunidade, aliás, estamos fazendo isso agora aqui, Sim. para realmente estabelecer conexões potentes através do universo digital. Agora tem que tomar um cuidado. Qual é o tempo diário do encontro com o familiar, com a pessoa que está no outro ambiente ali? Né? Quanto Uhum, tempo a gente destina? Eu falo isso assim, trazendo para mim, como está difícil, porque quando eu vejo, tá lá, meus filhos já estão maiores, um tem 13, outro tem, a uhum. Laura tem 11, né? Eu e a Sol trabalhando pra caramba para poder se adaptar àquilo que a gente fazia já no embalo, agora tem que refazer tudo para encontrar trabalho, né? Então, Sim. facilmente eles ficam lá, vendo as coisas deles. Quando você vê, deu 8 horas da noite e a gente não fez nada junto. Almoçou rápido, cada um se virando ali e não fez, né? E passa 2, 3 E, dias e não fez nada junto. Então tem que e é interromper esse ciclo, né? uma demanda muito grande, né? Deixa eu só dar um oi para o Humberto, que é um artista plástico incrível que entrou agora também. Rafael, realmente os nomes, você sabe que se eu não trocar o nome, não sou eu, e na live não é diferente. E eu queria emendar esse assunto e essa conversa desse tempo de, a Karine também, desse tempo de estar com a família, dessa troca, desse contato humano, desse autoconhecimento. Você fez um curta junto com o Vinícius Mazon, que é O Fim do Recreio, que foi inclusive premiado, um curta-metragem. De uma preciosidade, de uma importância gigantesca sobre a importância do recreio nas escolas, com as crianças. Eu queria puxar aqui um fio sobre e o recreio agora, né? Será que nós conseguimos pensar num recreio dentro de casa, no meio de tantos afazeres? Não é a mesma coisa, né? Mas teríamos um Não, não é a mesma recreio, coisa. Não, pensar. o recreio na escola, o que mais define o recreio é a muvuca. A muvuca é o que caracteriza o recreio. Não tem recreio sem muvuca. Você sai aquele mundo Gritaria, de aquela gente. loucura. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Para realmente assim livrar o peso de colocar as crianças todas confinadas em carteiras, né? O contrapeso disso é assim poder sair para um pátio, encontrar um monte de gente, escolher com quem que eu quero brincar,
não tem ninguém mandando eu fazer as coisas. Então o recreio, ele é realmente assim um escape fundamental para o processo de escolarização. Por isso que eu trabalhei muito tempo em cima da ideia de que o recreio precisa ser expandido de 15 minutos para 25 minutos. Não é muita coisa 25 minutos, mas vai fazer uma diferença. Claro, tem escolas que já trabalham com 20 minutos de recreio, né? Mas eu acho que 25 a 30 seria o ideal. Agora tem escolas que têm o recreio do almoço, as escolas de educação integral, que daí conseguem oferecer esse momento mais amplo. O recreio do almoço tem 1 hora em geral, aí a realidade é outra. Agora, o recreio da escola, ele é uma outra coisa. O recreio em casa, cada realidade vai mostrar possibilidades, né? O Brasil é muito variado, é muito complexo. Não dá para definir como que pode ser o recreio em casa. Primeiro que depende de que faixa etária nós estamos falando. As crianças da educação infantil não estão, de modo geral, tendo aulas online. Elas estão recebendo atividades para fazer em casa. Professores de CMEIs no Brasil inteiro estão enviando atividades por WhatsApp. Isso super está funcionando. Cada professor com o grupo de WhatsApp da sua turma, dos pais, né? Óbvio que às vezes não atinge todo mundo, porque ainda tem pais que não têm internet, não tem WhatsApp, não tem celular. Essa é uma realidade no Brasil, né? Não é pouca gente, ainda é bastante gente que não tem. Mas, de certo modo, os professores estão conseguindo chegar na educação infantil. É um problema sério pensar como que está sendo nessa variedade imensa, nessa desproporção de numa mesma escola pública você ter aquela criança que tem a sua televisão, que tem o seu celular, e aquela criança que tem um cômodo na casa, que tem uma televisão na casa e que tem um monte de gente junto na casa. E que essa criança às vezes tem que ficar com uma vizinha, com uma avó que mora perto, e às vezes fica sozinha, Carlitos. Então, as condições de vulnerabilidade às quais uma multidão de crianças estão sujeitas faz com que a gente pare para pensar que assim, não, a questão nem é o recreio. As crianças que estão em condições hoje, com famílias que estão organizadas, com famílias que têm um capital simbólico e tal, a gente não precisa nem sugerir muita coisa. Agora a gente tem que pensar como que a gente vai fazer para trazer de volta essas crianças para a escola. Qual será o protocolo para que essas crianças voltem o quanto antes para a escola, principalmente as mais vulneráveis? Tem a questão da alimentação, tem a questão da socialização. Quando essas crianças voltarem para a escola, depois de terem passado o que estão passando em casa, né, o desafio da escola será muito maior. Muito maior. Porque elas voltam muito diferentes do jeito que elas saíram. Elas não estão mais habituadas aos processos escolares, às regras, às rotinas, às sequências. Uma nova construção vai ter que ser feita, né? Então eu fico preocupado mais com isso, assim, como é que está sendo, como é que a escola está conseguindo chegar nessas crianças, não está, de modo geral, nessas mais vulneráveis, e o que a escola pode fazer para tentar aproximar as famílias, para fornecer subsídios que possam ajudar minimamente a minimizar grande parte das famílias que hoje não têm as condições que boa parte de nós aqui que estamos nessa live tem para lidar com as nossas crianças. Isso lembrando a conversa anterior com muita calma, né? Sem uma grande demanda de produção e atividade, né? Quer dizer, coisas mais precisas também, né? O Guga estava falando que os professores deveriam assistir os recreios que são maravilhosos para conhecer as crianças, né? O Guga Cidral. Olha Tava falando sobre essa possibilidade de como seria importante também os professores poderem assistir o recreio das crianças. Só que não todos ao mesmo tempo, por favor, porque senão as crianças também vão ficar... né? O recreio também é importante para o professor, né? É um tempo de descanso também, eu acredito nisso. Sem dúvida. Isso é fundamental, mas essa proposta do Guga, eu super concordo, assim, que é preciso, para aquele que tem desejo de saber mais sobre a criança, essa criança escolarizada, essa criança dentro da escola, que de vez em quando espie, vá até o recreio, se divirta um pouco com as crianças, porque há uma outra criança que brota no intervalo, que é distinta daquela que está na sala de aula. É na interação livre com os grupos que vem de fato o sujeito, aquele que pode dizer tudo o que quer. Ali ele consegue.
né? Sim. Nem tudo, né? Nem tudo, porque tem os muros da escola, porque tem as regras da escola, mas assim, há um campo de liberdade muito maior para a ação e para a autonomia, para exercer a capacidade de escolha e decisão no pátio, e que quando você está diante da possibilidade de tomar uma decisão, a tua essência vem, você aparece. Se você está Inclusive, apenas sendo conduzido na proposta de sala de aula, por exemplo, uhum, com pouca margem de decisão, de escolha, você fica menor. Né? Claro que o uhum. professor percebe e conhece também o aluno dentro da sala de aula, mas no recreio aparece uma outra camada do aluno que, a meu ver, em muitos casos, é mais profunda. Fala mais Inclusive, até sobre o aluno do que... inclusive aquele que se coloca num estado de timidez ou que está longe desse lugar, né? Essa observação daquele que não está no grupo da sala de aula, mas também no recreio não está interagindo, né? Essa observação. Isso me lembra. Você lembra quando nós tivemos no Mato Grosso, passamos por Feliz Natal e era uma atividade que, Lembro. enfim, você ia fazer uma palestra, eu ia estar contando histórias. Nós chegamos no interior, viajamos e chegamos no interior. Entrada do Parque Nacional do Xingu. Isso. E Começo do tinha uma Parque Nacional do Xingu. multidão. Era uma galera, tipo assim. Sabe, vai ser uma palestra, vamos ter uma. E de repente tinha uma galera, muita gente, que não tinha Muito, muito. espaço para tanta gente, e famílias inteiras, com crianças. E chegou um momento em que. O que aconteceu? Faltou luz? Não. Começou a dar um problema no microfone, algo assim, né? Começou a falhar o som, né? Começou a falhar o som. E as crianças Nossa. enlouquecidas. Sim, era um ginásio gigantesco, né? Tenho fotos desse dia. Tenho fotos Um desses salão tempos de atrás. festa, uma coisa assim, é. Porque era uma festividade do município, então eles estavam reunindo dentro daquele ginásio a cidade inteira. Era uma cidadezinha Uhum. muito pequena, mas estava todo mundo lá. E aí tinha a palestra e tinha a contação de histórias e o prefeito ia entregar alguma coisa, ia ser, né? Um anúncio, eles iam anunciar Eu sei que era um acontecimento, estava todo mundo ali. Nossa! E Não, de foi repente, incrível, foi incrível. então você é uma das pessoas que foi para Feliz Natal junto comigo e Eu, entramos por ali. eu lembro que eu terminei essa palestra e te chamei e falei, Carlitos, nós viajamos 22 horas, tipo, era assim, de Curitiba Uhum. até chegar. Foram vários aeroportos, né, interior do Mato Grosso. A gente viajou 22 horas, uma coisa assim, para falar durante 40 minutos. A palestra era curtinha, eu falei, Sim. caramba! Foi foi incrível, E, foi incrível. a maravilha desse momento é que a família estava ali, né? Tinha uma ligação, uma conexão com a vontade da família ver o que estava acontecendo na educação, né? O que esses dois que estão chegando de tão longe estão trazendo, né? Uhum. E também lembrei quando porque eu lhe conheci rapidamente na Prabolé e lembrei de Aracaju, que foi quando nós ficamos conversando, porque as viagens eram sempre de muitas conversas, né? Passava tudo Ó, muito rápido. sim. E pensando nisso, como é que você está vendo a cultura com a educação nesse momento? E mais do que isso, se nesse momento que nós estamos vivendo ainda é possível pensar em ética e moral. Não só é possível, como é fundamental. É Hum. fundamental esse exercício ético, a prática de uma ética, né? E Sim. quem está na educação e quem está na cultura assume uma certa ponta, né? Começa a assumir uma dianteira, vamos dizer, no debate, porque é assim nos tempos de crise profunda, né? É assim nos tempos de autoritarismo, né? A educação Uhum. toma as rédeas, a cultura, a arte toma as rédeas, junto com outros setores, como a ciência, por exemplo, né? Acabam tomando as rédeas e vão contornando a situação aos poucos. Não é senão pela educação, pela cultura e pelas
ciências, que nós vamos reverter esse quadro que está dado aí. Agora, nós estamos vivendo uma deteriorização da educação e da cultura. Não há a menor dúvida disso. Não há a menor dúvida. Eu não estaria falando nesses termos se fosse um governo de direita que tivesse uma política diferente de educação, diferente, que tivesse uma outra proposta. A questão é que não temos proposta. O trem está desgovernado, não tem alguém guiando, não tem projeto, não tem projeto. O momento é muito crítico, é desesperador. Quem está na educação e não se desespera, vai procurar uma benzedeira, porque é desesperador. O que está acontecendo hoje com a educação brasileira é desesperador. É um desmonte de um esforço de 20 anos, em 1 ano e meio. Um desmonte. É muito triste. Com a cultura é diferente até do que com a educação. Com a cultura foi colocada no alvo e a cultura está sendo metralhada ao vivo sem nenhuma, assim, não tem nenhum pudor, né? Se fala do artista nas redes, né? Os representantes desse fascismo que se espalhou nas redes, eles tomam conta das redes hoje, eles estão nos grupos de WhatsApp, eles estão no Twitter, eles metralham os artistas o tempo todo. O tempo todo. O artista hoje se torna um alvo preferido, porque é um baita alvo, né? Porque o brilho é grande, porque o que se diz repercute, né? Sim. E a cultura virou um palanque para... Quer dizer, não virou, né? Estão tentando fazer, acham que isso é possível, supõem que é possível, mas isso não é possível, isso nunca dá em nada, na verdade. Só dá trabalho para caramba para todo mundo, né? Mas estão tentando fazer com que a cultura, essa cultura, as políticas culturais, e também isso está se dando na educação, virem a ferramenta de um processo de ideologização fanática, a meu ver. Sem base em realidade. E isso nenhuma. É muito desgastante, né? A Lu Oliveira está falando que professores e artistas são alvo de fascistas, somos os inimigos da pátria. E aqui também a Karine Cordeiro diz que estamos num momento desesperador e muito difícil, por isso que eu trago a questão da ética e da moral, porque é muito importante a gente não esquecer da nossa história, esquecer do que foi conquistado, esquecer das lutas passadas. E emendando com a pergunta aqui da Karine, ela pergunta como é que nós retornamos a isso, né? Sim. Sabe, mas... Eu vejo também do modo que, ao mesmo tempo que sofro com isso, eu me encho de esperança. Eu acho que esses processos, esses retrocessos que acontecem de tempos em tempos, são parte da dinâmica de qualquer sociedade. A história da humanidade vai mostrando isso, né? A gente está sempre num campo de enfrentamentos de signos, de sentidos, né, de crenças. São apostas que vão sendo feitas, né, esforços que vão sendo deslocados na direção de algo, né, que passam também por um projeto de cada um projeto coletivo, ou projetos coletivos, de diferentes coletivos. Né? Então isso está dado sempre numa luta. Eu vejo a realidade como um campo de embates o tempo todo, de esforços, né? E lamento quando esse embate se torna uma coisa desgastante nesses termos assim que está dado hoje, porque aí o embate, que muitas vezes ele flui, e ele acaba gerando uma coisa positiva, um embate nesses termos que estão sendo colocados desse modo agora, de uma guerra cultural, a gente está vendo uma guerra cultural, né? Esse embate ele engessa por muito tempo, ele enfraquece os dois lados, inclusive, né? Acho que a gente perde bastante, mas ele faz parte também. Ele faz parte, ele acende
volta e meia ele acende no mundo, em diferentes regiões do mundo e tal. O que a gente está vivendo agora não é uma ascensão do conservadorismo. Estou falando do Brasil. Isso faz parte. Mas o conservadorismo é bem-vindo. O conservadorismo sempre vai existir. Esse desequilíbrio de visões, isso é super positivo para a dinâmica social. Ou seja, eu só me identifico e delimito uma identidade quando eu tenho um referencial na direção contrária. Então é importante que se tenham diferenças, é importante que tenham crentes e ateus, é importante que se tenham direitistas e esquerdistas. Então, a gente não está vivendo uma ascensão do conservadorismo, a gente está vivendo, no Brasil, a tomada de poder e de força econômica por um grupo muito específico, de lunáticos. Esses caras foram chegando, ganharam palanque, primeiro porque eram engraçados, depois porque eram ousados, né? Esse palanque foi aumentando, depois eles ganharam mais palanque porque eram absurdos, né? E aí eles se tornaram tenebrosos, e aí que eles ganharam palanque de vez e todo mundo começou a falar sobre eles o tempo todo, aí veio a eleição e tal. E esses caras tomaram poder, lunáticos, não tenho a menor dúvida. A história vai registrar isso, o domínio dos lunáticos, né? Por um tempo curto, isso vai passar, né? Mas o estrago fica, né? O estrago fica, o trabalho é redobrado, a gente podia estar avançando, né? Claro que, ao dizer isso, é importante afirmar aqui que, ao apontar o dedo para o agora, para o que está se dando agora, isso não significa que nós vínhamos de uma história maravilhosa, de algo que assim não tem o que tirar nem pôr. Não, acho que muitas críticas têm que ser feitas aos governos passados, as formas como a gente lidou, inclusive na educação, os erros cometidos, né? Agora, havia um projeto. Se você pegar lá, dos anos 90 para cá, havia projeto, havia política pública. Agora a política pública é o desmoronamento, é desfazer tudo, né? Então, Você não tem o que pegar, né? Não há o que você segura, né? E nós estamos falando isso também que também tem um conhecimento aqui de quem viaja por esse Brasilzão, pelo interior, trabalhando com educação, entendendo a realidade de vários municípios, várias cidades. Não estamos falando só da escola que está no centro da cidade, eles viajam às vezes 1h30 para poder chegar e dar a sua aula, onde os pais estão às 6 da manhã com a criança na rua para pegar o ônibus para ir para a escola, e a coisa está andando e de repente você perde a margem, você perde baliza, você desmorona, né? Como você disse. A Márcia diz, não podemos abrir mão das nossas conquistas. E por isso que a gente precisa falar, né? E lembrar do que foi conquistado e de como as coisas estão. O Guga vai passar. Nélio, nosso horário está bem curto aqui, estamos já indo para o final. Tenho a sensação da impotência quando penso no macro, pensando em relações de micropolíticas com fortalecimento, como vocês veem isso. Vou repetir para você poder... Você consegue ler? Consigo, já li aqui junto com você. Isso. Eu acho que a palhaça Siriema tocou na questão, Carlitos. Ela tocou na questão central. O que a gente pode fazer diante desse momento que é estrutural e estruturante, né? Tanto do ponto de vista da pandemia, que vem e que se impõe, e que não há o que fazer senão lidar com ela todos os dias, mas também em relação ao caos político que foi instaurado no nosso território, no lugar onde a gente vive, né? Nessas duas dimensões, tanto da saúde quanto da política, né? Vale essa provocação da palhaça Siriema aí, de que é na micropolítica, é no microcosmos da vida, da vizinhança, que está a solução.
é na forma como a gente revigora o ambiente que a gente vive, a casa, a começar pelo quarto, pela cozinha, mas também o quintal, ou o corredor do prédio, o elevador, como é que está ali, que ambiente é aquele que pode ser revigorado, como é que a gente caminha pela calçada, os vizinhos, como é que a gente convive, né? Esse ambiente é o ambiente das conquistas, para a gente, eu vejo. Né? Eu concordo. Tem pessoas que trabalham com o macro, que são lideranças, que estão na macropolítica, né? Que são grandes líderes, formadores de opiniões, mas nós estamos no micro. Ainda que nós, Carlitos, tenhamos aí a oportunidade de subir ao palco, palestrar, dar cursos, participar de espetáculos, ainda assim, eu acho que o grande efeito do nosso potencial está nas pequenas abordagens, né? Sejam elas artísticas, dentro de uma escola, diante de um grupo pequeno de professores. Eu acho que ali no vigor no calor de uma ética, você falou de ética, né? No calor de uma ética que é percebida não só pelo que se diz, pelo que é dito, mas também pelo que é proposto enquanto prática, o que é vivenciado no momento em que estamos com os outros, né? Essa ética do fazer e mostrar no fazendo ao que viemos, né? Ela transforma ali, no aqui e no agora. Eu acho que é disso que se trata, isso que a Palhaço Siriema está trazendo. Assim. Nesse contato corpo a corpo, a gente tem condições de fazer de fato a diferença. Sim. É na proximidade, né? E o exemplo, às vezes, fala mais do que ficar tentando gritar, né? Você pode gritar, mas o exemplo, ele fala muito mais alto. E é na proximidade mesmo, é na nossa vizinhança, é no micro, ficando em casa, se não tem necessidade de sair, né? Respeitando esse momento também. Nós estamos mesmo indo para o fim. Agora começaram a vir as perguntas. Andréia, cadê meu óculos? Tem que passar. Os diálogos como esses nos ajudam a seguir pensantes, nos fortalecendo para a volta, para a acolhida das famílias, professores e crianças. Guga Cidral, hoje também contribuiu na discussão na educação. Com certeza, grande Guga. Marcele. Nélio, queria que você falasse um pouquinho onde é que a gente pode te encontrar, o que você está fazendo, passar teus endereços aí, contatos. Com certeza vai ter muita gente querendo estar te conhecendo melhor, né? Ou me conhecendo melhor, talvez, porque estão muitos amigos em comum. Passa aí pra gente como é que você está se locomovendo nesse novo momento aí. Eu tenho usado Facebook e Instagram para opinar sobre a vida, para falar sobre as coisas que perpassam a gente aí, que estão esses temas da atualidade. Eu tenho também usado o Facebook e o Instagram para colocar momentos em que eu estou com professores, momentos em que eu estou com as crianças, né, que eu acho que são significativos, ilustrativos disso que nós estávamos falando agora, de um impacto no microcosmos, né? E também estou usando, mais recentemente, um canal no YouTube que eu agora comecei a colocar vídeos lá, que é o canal Nélio Sprea. Né? Tanto Facebook, quanto Instagram, quanto YouTube, Nélio Sprea. E eu estou gravando agora uma série de vídeos para educação infantil, que eu vou soltar no meu canal. E estou gravando também, fiz várias experiências e alguns já ficaram prontos, vídeos para o canal Parabolé. E o canal Parabolé é uma indicação que eu dou aqui para a galera para entrar com as crianças e para indicar para famílias que têm filhos, para amigos que têm crianças em casa, parentes que têm criança. Tem muito conteúdo interessante no canal Parabolé, porque boa parte dos conteúdos que estão lá, grande parte, faz com que a criança veja o vídeo, saia da tela para fazer aquilo que o vídeo provocou ela a fazer. Então é uma coisa bacana, porque ela não fica ali presa o tempo todo com o olho parado na tela. Os vídeos provocam o movimento, então ela quer fazer aquilo, ela quer repetir aquilo, né? Eu cansei de ver em escola, de chegar em recreio de escola. Diga, Carlitos. Nosso tempo está mesmo chegando ao fim. Tá. Mas entrem no canal da Parabolé,
Nelly Spreia, muito obrigado. Eu estou aqui com 15 segundos. Eu que agradeço você. Obrigado a todos vocês que acompanharam. Um prazer. E isso vai estar gravado no YouTube Histórias com Carlitos. Beijo, obrigado. Valeu, Carlitos.